Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar do Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Mas vamos falar também de música e de comércio informal. Nossos convidados são o Dr. Jorge Jaber, que é psiquiatra, e ele vem falar sobre o suicídio e a importância da informação para a prevenção. Prazer tê-lo aqui, Jorge. Muito obrigado. Sobretudo depois que eu soube que é importantíssimo falar de suicídio, porque antigamente a gente dizia que a imprensa devia não tocar muito nesse assunto. Sim. E agora não, a gente deve tocar nesse assunto. Exato. A importância de se falar no tema é justamente popularizá-lo para que as pessoas que estejam pensando em suicídio consigam falar sobre o tema. E geralmente isso é um forte indicador, é um forte elemento que impede as pessoas de tomarem um gesto deslocado. Isso. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Nós estamos com o Dr. Alcio Braz, que ele é psiquiatra e monge budista. É isso mesmo? É isso mesmo. E ele vem nos falar sobre a importância da meditação no tratamento da depressão. Da depressão que leva ao suicídio, mas de todas as outras depressões. A gente não sai daqui sem fazer uma sessãozinha, não é, Bruno? Com certeza. Em um minuto vocês aprendem. Quer dizer, quem é que... Pode ser até que vocês já saibam meditar, né? Mas, de repente, em um minuto a gente consegue alguma coisa. Consegue, sim. Aldo Gonçalves é presidente do Cindy Lojas e do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro. Tarefa difícil, hein, Aldo? Bastante difícil, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Esse momento ele vem falar, obviamente, sobre os riscos da economia informal. Exatamente, que tem prejudicado muito, não apenas o comércio, mas toda a sociedade. Porque isso gera um impacto negativo na cadeia produtiva. Então, impacta negativamente o comércio, a indústria e a própria sociedade. É aquela loucura, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se você está sem emprego, se você está na... Eu tenho certeza que o nosso psiquiatra, nosso monge budista pode nos ajudar nessa tarefa difícil. Eu acho que eles vão ter muito trabalho hoje. Nós estamos com Vivian Freitas, que é fundadora do bloco Mulheres de Chico. E elas estão se apresentando no próximo sábado no Rio, no Teatro Rival, não é isso, Vivian? Comemorando 50 anos do espetáculo Roda Viva. Gente, eu não acredito, eu estava lá, eu não acredito que já faz 50 anos. Gente, Incrível, né? Linda comemoração, ótima ideia. Que bom. Conheço todas as músicas de cor. Eu também. E estamos com o produtor de web, Bruno Barros, que vai nos explicar como participar do programa hoje. Não é, Bruno? É isso mesmo. Tema sério, importante, merece atenção e merece a sua participação que está em casa. Quer participar? Chegou a hora. Hashtag Sem Censura, você já sabe. A sua mensagem cai aqui e eu passo para eles. É facinho, facinho. Tá bom, mas vamos começar passando um VTzinho do show da Vivian e do bloco das Mulheres de Chico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente gosta sempre de começar com música, porque isso amaina, é um caminho, acalma e nos dá prazer. E eu acho que a gente tem que abordar todos esses assuntos com uma dose de prazer. Né? A gente tem que ter prazer na vida, não é isso? Emília, dá para passar o VT? Então, maravilha, vamos lá. Muito bom, muito lindo.
As músicas do Chico são absolutamente magníficas, maravilhosas. Eu acho que todos nós aqui adoramos. Nosso repertório não tem erro, né? Não tem erro. Não tem problema. Você escolhe e vai. É tudo ótimo. Eu não gosto tanto, tem importância. Mas Você é pode bom. cantar o que você quiser. A ideia foi sua, Vivian. A ideia foi minha e da Gláucia, uma amiga minha, a gente curtindo o carnaval, no início daquele retorno do carnaval de rua carioca, a gente em Santa Teresa. Isso é que ano? Isso em 2003, mais ou menos. Você sempre gostou de carnaval? Sempre saiu em bloco? Sempre gostei de carnaval. E sempre na cuíca? Não, nessa Tá. época era fuliã total. E sempre fã do Chico, né? E a gente saiu para curtir carnaval, aquela mulherada, né, juntas, a gente, vamos fazer um bloco só de mulheres, né? Vamos fazer um bloco com as músicas do Chico. Foi aquela coisa que rolou assim no meio de um bloco. E a gente ficou rindo daquela ideia. Mas depois, com o tempo, a gente foi fazer uma oficina de percussão, eu aprendi a tocar cuíca. Aí a gente foi na Rocinha, na Acadêmicos da Rocinha. E de lá a gente foi para o monobloco. E ali a gente começou a chamar umas outras mulheres que também gostavam do Chico, não sei o quê. E aí teve o primeiro ensaio e aconteceu. E no início era tudo uma brincadeira, a gente não sabia. Nossa vontade era de botar o bloco na rua e vamos embora, né? E já vai para o 12º ano. A brincadeira deu certo e deixou de ser brincadeira. Vocês saem onde? A gente começou no Leblon. A ideia era fazer como se fosse uma serenata para o Chico, né? No bairro que ele mora. E a gente primeiro fez na Praça Antero de Quental. Aí, no 5º ano, a gente foi para a Praia do Leblon. Depois, a Praia do Leblon ficou pequena. Agora a gente fica ali no Costão do Leme. Ah, tá. No final do Leme. Nosso desfile é parado. Eu adoro essas coisas do carnaval. Nosso desfile é parado, nosso bloco não sai. Nosso bloco sai, mas ele fica parado. A gente monta um palco na areia mesmo. Fica todo mundo ali curtindo com um pezinho na areia. Quantas ritmistas vocês são? Nós somos 30 mulheres de Chico. Muito bom isso. E me diz uma coisa, o que a gente vai ver no Teatro Rival é um show. É um show. Do bloco, esse troço virou um show. Os primeiros anos do Mulheres de Chico, o Mulheres de Chico foi o primeiro bloco totalmente feminino, pelo que eu sei, do Brasil. E também foi o primeiro bloco temático, assim, o primeiro bloco que homenagear um compositor, né? E isso hoje em dia virou um pouco a cara do novo carnaval, né? Tem um monte de bloco que homenageia um carnaval, uma banda. Então, naquele início ali, a gente fez o nosso desfile e começou a receber convite para fazer show. E a gente ainda não era profissional de show. Você está me lembrando da história do Passinho, lembra? Uhum. Que eles fizeram um enorme sucesso, aí ligou um cara para eles e disse assim, olha, a gente quer contratar vocês para um show de um mês em tal lugar. O show? A gente só tem uma música, então virem-se. Tiveram que inventar, né, um show. E a gente começou a ensaiar muito, ensaiar. E aí, fazendo show, ensaiando, a gente virou... A gente tem o bloco que a gente faz todo ano, né? Mulheres de Chico é um bloco que faz show. Tá. Né? E a gente faz show o ano todo, a gente viaja o Brasil todo. E são as 30 que fazem o show? Durante o ano, somos 20, né? Tá. O show, normalmente são 18 no palco, algumas se revezam, assim. Agora, me diz uma coisa, Vivian, cá entre nós, entre mulheres. Estudando bem as músicas do Chico, você chegou a perceber que ele não é assim tão feminista, né? Sim. Ele tem uma dose machista bem considerável, Chico Buarque. Ou vocês acham ele muito feminista? Não, o Chico é o Chico. Nós somos feministas. Isso é importante. As mulheres têm que ser feministas. Eu acho que eu não vejo ele como não feminista. Eu acho que não considero ele não feminista. Eu acho o Chico... os sucessos do Chico são de 50 anos atrás, de 40 anos atrás, né? Aquela música agora nova que fez polêmica, eu não considero aquela música machista. Não está falando dessa música, não. Está falando lá de trás mesmo. Mulheres de Atenas, que será que será? Tudo isso. Será que será? Não tem nada de mais. É uma mulher falando, né, no caso. O que será a flor da pele, né? Que é diferente da flor da terra, é verdade.
Enfim. Enfim, fica... mas a gente ama o Chico e o Chico adora nós vocês somos também. feministas e amamos Não, com o Chico. certeza. Não precisa... O Chico conhece o nosso show, conhece Mulheres de Chico, ele veste a camisa do bloco, já mandou foto vestindo a camisa. Mas a nossa relação é de... A gente não conhece o Chico, ele nunca tocou com a gente. Mas, enfim, tudo bem. Não atrapalhe nada. Não atrapalhe nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o mérito é dela. O mérito totalmente é dela. Elas que inventaram isso. Não tem apadrinhamento nenhum. Não tem... É muito bacana isso. Não tem o dedo do Chico nessa história. É elas que... Tem totalmente, porque nós somos muito... Não, vocês têm um repertório magnífico. Nós temos um repertório dele, nós somos fãs dele. E se não fosse ele, não existiria o Mulheres de Chico, né? Eu acho que Mulheres de Chico foi inventado pela admiração pela obra dele. Pela pessoa dele. Não, tudo bem. Mas ele ele não precisa fazer nada para vocês existirem. Não precisa. Mas a gente gostaria. Então tá. Repete aí a data, dia, tudo show. Então, próximo sábado, dia 16 de setembro, nós estaremos no Teatro Rival, fazendo um show em homenagem aos 50 anos da música Roda Viva, né? O festival lá da Record, que o Chico cantou Roda Viva e ficou em 3º lugar. Agora, em outubro, mês que vem, completa 50 anos. E é uma música que está super presente no dia a dia de todo mundo ainda, né? Todo mundo, quantas pessoas já regravaram Roda Viva. A música é linda, maravilhosa, uma obra-prima. É linda e a letra é linda também. Uma letra linda e que pode significar várias coisas, né? É uma letra que pode significar várias coisas. Olha só, no final do programa tem uma chamada que vocês dão, a gente passa a chamadinha para a peça, assim, ninguém vai esquecer a data da peça. Tá bom? Faltou dizer o horário. 20 horas. 20 horas. Tá bom. Estão todos avisados já, podem anotar, não é isso? Para a gente depois, no final, confirmar. Vamos conversar um pouquinho, então, com o Jorge Jaber, porque o Jorge, ele tem uma clínica toda ligada à reabilitação, detox, essas coisas, e você tem eventos sobre isso. Você tem aquele seu bloco de carnaval, como é que é o nome dele? Alegria Sem Ressaca. Alegria Sem Ressaca, ou seja, dá para pular sem beber. Não é isso. Não é isso? Não. A questão ligada ao álcool é não ao abuso, porque a maior parte da população mundial pode tomar um drink ou dois, uma cerveja. Nós queremos fazer prevenção à doença. Nós não perseguimos o álcool, né? Mas, Jorge, quem é alcoólatra não começa, aí né? é outro departamento, é claro. Né? Para quem é alcoólatra, quem sofre da doença do alcoolismo, que, aliás, é a segunda causa de suicídio no nosso país, não é? O abuso de substâncias químicas, principalmente do álcool. Então, é muito importante falar sobre isso para as pessoas terem consciência de que quando elas se envolvem com álcool, não há um aparelho que possa medir qual é o prejuízo que vai acontecer, mas acontece. Então, é muito importante, como disse o Erasmo Carlos, muito bem, quando perguntaram se ele tinha medo de álcool, ele falou: olha, bicho, medo eu não tenho não, mas eu respeito, sabe? Então, tem que respeitar. Então tá. Então, de acordo em relação ao álcool, eu não sabia desse dado do suicídio. Por quê? Qual é o vínculo entre o suicídio e o álcool? Bom, o uso de substâncias, primeira causa de suicídio, primeira doença ligada ao suicídio é a depressão, são os transtornos de humor, principalmente a depressão. Segunda causa é o envolvimento com substâncias químicas, que também causam depressão, né? A retirada da substância química, a síndrome de abstinência, cursa com depressão. A pessoa fica deprimida, né? E também perde a noção das possibilidades da vida, perde a noção da sua importância. Então tá. Então, o abuso, mas é na crise de abstinência que aumenta... que pode aumentar o índice de suicídio, não durante a pessoa está bebendo. A pessoa está bebendo, está bebendo. Olha, pode ser durante o consumo, por quê? Vamos lá, pegar isso para poder fazer alguma coisa que se feche aqui.
Suicídio não é um tabu. A gente não fala sobre isso, tem muito medo. Mas não é difícil de você controlar. Porque são duas doenças, basicamente, que levam ao suicídio. A depressão, que é fácil de reconhecer, e o uso de substâncias químicas, que fica evidente. E para você ajudar uma pessoa a não se matar, basta ajudá-la a recuperar-se da depressão ou recuperar-se do uso de drogas. E, finalmente, usar alguma estratégia para que ela não tenha o impulso, porque é a doença mais o impulso que leva uma pessoa a tomar um ato, a assumir um ato dessa natureza. Para evitar que a pessoa tenha depressão e fique sem ser diagnosticada, então aqui vai. Quais são os principais sinais para a depressão? Abstinência, quando a pessoa passa mal por ter passado o efeito da substância, mais ou menos uma ressaca é um sinal de abstinência. A necessidade de usar doses mais fortes ou por maior período de tempo. A dificuldade de estabelecer o horário de início da substância ou o horário do término, e também a quantidade que vai tomar. A pessoa diz que vai tomar 2 chopes e acaba tomando 15 caipirinhas. Também o abandono de atividades profissionais, a queda de desempenho nas atividades de lazer, de atividades esportivas. E, finalmente, quando a própria pessoa admite que não está bem, mas não consegue parar. Então, esses são os sinais típicos que você tem que levar em consideração a hipótese de que a pessoa esteja sofrendo de alcoolismo. Depressão. Quando a pessoa tem alteração do sono para mais ou para menos, alteração do apetite para mais ou para menos, emagrece ou engorda, perda da capacidade de se gerenciar seus hábitos de higiene, irritabilidade, falta de interesse, tristeza. Então, esses sinais, eles são indicativos de que a pessoa tem um risco grande de, em algum momento, cometer suicídio. A pessoa avisa, ela fala sobre suicídio, ela não fica interessada no suicídio? Geralmente ela se cala. Fica fascinada? Geralmente ela se cala. Cerca de 17 pessoas em 100 no Brasil já pensaram em suicídio. Ou seja, se você passar por 100 pessoas na rua, 17 terão pensado em suicídio. Bom, pode contar, eu já pensei. Tá, eu estou pensando aqui, nós somos 6, quer dizer, você contar aqui, se você tiver 17 pessoas em 100, 1 minuto você encontra. Se encontra. Né? Então, em algum momento da vida, na adolescência, está muito triste, infeliz, fala, eu preferia morrer. Essa ideia de que o suicídio não é porque você quer se matar, mas é porque você quer acabar com aquela dor psíquica. Perfeito. É isso. A pessoa... Você não quer morrer, não. Você só quer que aquela dor passe, que aquilo pare, que aquilo acabe. É isso? Exatamente. Então. A pessoa quer que aquele sofrimento acabe. E a única alternativa que ela enxerga é se matando. Agora, parece que Aldo, se participe da nossa conversa livremente. Estou aqui aprendendo com a Jorge. A pessoa, quando está nesse estado, a pessoa, para pensar assim, ela tem um transtorno de comportamento. Está deprimida, tem alguma coisa, mas tem um transtorno psíquico. Tem um desequilíbrio neuroquímico aí que faz com que ela, se tomasse remédio, de repente isso passava? Entupisse ela de Prozac, isso passava? Não. Quer dizer, eu estou sendo muito leiga, mas... Entupir de Prozac é uma péssima ideia, pelo amor de Deus. Não vamos nos entupir. Mas a gente não consegue, mas entendeu? Um caminhão de Prozac na esquina. Para poder atingir toda essa multidão que nos assiste aqui, a principal coisa que se pode fazer é emprestar os ouvidos. Uma pessoa que não está bem, se você escutá-la por cerca de 20 minutos, diminui consideravelmente a tendência a ela ter um impulso em se matar. Então, ótimo, vamos fazer uma coisa. É escutar mesmo. Não é dizer, meu amor, isso é bobagem, não faz isso. Perfeito. Isso não é escutar, exatamente. Isso é criticar. Escutar é escutar. Tipo, fala aí. Fala aí. Fala aí, tá vendo? Fala aí. Exatamente. Não é isso? Isso. Por favor, repita isso de novo. Fala aí. Fala aí. Não sei se eu devo falar. Fala. Olha, você é tão legal, te vejo na televisão, vou falar. Fala.
sabe o que é? Minha namorada brigou comigo, está namorando meu melhor amigo. Caramba. Olha, estou sofrendo pra caramba, queria morrer. Estou com muita vergonha disso. Estou me controlando para dizer, que bobagem, não liga para isso não. Me controlando. Tem 50 mulheres no mundo, estou me controlando. Bom, E não devo dizer isso, né? para falar a verdade, se você me convidar para ir ao cinema, eu aceito. Gente, vamos fazer um intervalo. A gente volta já já com Sem Censura. Voltamos ao Sem Censura. Deixa eu perguntar para o Bruno. Bruno, temos alguns comentários? Vários. Olha aí, Sônia Faria, ela fala, dá boa tarde a todo mundo. Ela adora quando a gente traz temas psicológicos. Ela fala também do Chico Buarque, que é muito fã e tudo mais. O Everaldo está acompanhando a gente lá da Alemanha. A gente está muito chique. E a Zizi, ela faz um relato aqui e com perguntas. Ela fala, boa tarde, me chamo Maria Eugênia e perdi meu irmão e meu filho para o suicídio há 3 anos. E no dia que meu filho cometeu o suicídio, ele tentou transparecer que estava alegre, feliz e até mesmo muito empolgado. Por que ele agiu assim? Isso é uma coisa que sempre passa pela minha cabeça e eu não consigo entender. O senhor poderia me esclarecer? E ela agradece. Isso aí foi o relato da Maria Eugênia, nossa telespectadora. Maria Eugênia, em primeiro lugar, lamento, né, que isso tenha acontecido com você, mas o que é uma doença, ou seja, a pessoa ou deprime, geralmente deprime, e muitas vezes, principalmente os mais jovens, não demonstram que estão deprimidos. Então, por isso a importância de nós falarmos cada vez mais para podermos reconhecer mais precocemente a situação. Porém, existem doenças como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, que se manifesta de uma maneira, às vezes, intempestiva, após a pessoa sair do cardiologista. Então, infelizmente, no caso do seu filho, provavelmente, a doença se manifestou de forma muito aguda e não houve tempo para ninguém reconhecer. Existe uma tendência familiar no suicídio? Porque ela falou do irmão e do filho. Sim. E eu já ouvi muito isso. Por exemplo, a gente sempre cita o Hemingway e a família. Sim, existe uma tendência familiar. É muito mais provável que ocorra suicídio entre membros de uma família que já tenha tido um suicídio anterior. Como no caso do escritor Ernest Hemingway, que depois as netas, né? Não, um filho se matou e uma neta Uma neta. tentou se matou. Não sei se ela conseguiu. Então, agora, a sua experiência pode ajudar muitas pessoas. Você que passou por isso pode ajudar muitas pessoas. Se por acaso quiser nos ajudar em algum trabalho gratuito que nós fazemos, estou à sua disposição para transformar essa sua perda em algo que possa salvar a vida de muitos outros. Ô Jorge, você está falando uma coisa muito importante, que é o CVV, que a gente tem que falar, que é o Centro de Valorização da Vida. Existe um filme que ganhou até o Oscar, que é um documentário sobre os suicídios dos veteranos nas guerras, sobretudo nessas últimas guerras do Afeganistão e tudo, em que os Estados Unidos perderam mais soldados para o suicídio do que para o exército, quer dizer, do que para as armas inimigas. Quer dizer, então, os soldados se matam, né, porque a barra é muito pesada. Né? Sim. E tem todo um trabalho de atendimento num centro de veteranos americanos, tem um filme sobre isso, dessa Dana Perry, que eu falei para você, que ganhou o Oscar e tal, e fala exatamente isso. Essas pessoas salvam vidas, realmente. Você ficar lá de plantão, recebendo uma pessoa que diz, estou pensando em me matar, porque as pessoas pedem ajuda, né? Pedem ajuda. O filho dela não pediu. Não pediu, provavelmente porque nem ele próprio estava reconhecendo que estava precisando de necessidade. Agora, aqui no Brasil, não é só no Exército americano. No Exército brasileiro isso aconteceu, um aumento exponencial do suicídio, não porque houve mais tentativas do que na maioria na população em geral, mas porque dispõem do objeto, da arma, e no impulso se matam. Então, o Exército fez um programa, eu estudei esse tema no Exército americano, nos Estados Unidos, e fizemos um programa aqui,
e está completando 2 anos e houve uma diminuição de 50% do índice de suicídio. Uma coisa importante, o Exército não mandou embora os soldados Que tentaram não, suicídio. o Exército preparou todo o sistema, Acolheu. e houve uma melhora muito grande. Deixa eu perguntar para o doutor Aldo, qual foi o seu comentário que eu queria introduzir aqui no nosso... O risco, se não tem um risco da pessoa que está ouvindo, está emprestando a orelha para ouvir, também não ficar contaminado e também ficar Com vontade na de depressão, se matar? se matar Também ficar também. deprimido. Tem um risco disso. Olha, quem chega perto de uma doença pode se contagiar, é verdade. Qualquer doença, seja ela física ou mental. Porém, essa pessoa provavelmente estará, ou haverá uma grande probabilidade que essa pessoa possa pedir ajuda, né? Porque se eu estou perto do senhor e não sei o que fazer, numa emergência qualquer da sua vida, um cano que esteja furado numa loja, alguma coisa, eu tenho possibilidade de pedir ajuda. Então, eu aproximo a pessoa enferma do sistema de saúde. Então, essa pessoa que escuta pode, no mínimo, aproximar os dois. Eu teria outra pergunta também. Faça. Já ouvi falar que muitos dos casos do suicídio são agressores, aquele que não tem coragem de matar o outro e se mata de uma forma de agredir. Eu conheci alguns casos assim, que as pessoas se suicidaram para agredir o ex-companheiro ou a ex-companheira. Quer dizer, mataram o companheiro e se suicidaram depois, não matar. Quer dizer, a vontade seria matar, mas eles se matam Para deixar com a culpa. Para culpar a outra pessoa. Deixar a culpa, exatamente. Seria uma agressão. Sem dúvida. É interessante porque a história sempre tem vários níveis, né? Eu posso deixar alguém com culpa e ficar vivo. Quando eu opto por deixar o outro com a culpa e me mato, eu estou doente. Eu não estou usando a melhor maneira de deixar o outro com a culpa. É perverso. Tem algum transtorno aí no seu comportamento. Que, no final das contas, a pessoa que se mata está mais adoecida. Do que antes. Tem menos adoecida no sentido de não conseguir preservar a sua vida. Doutor Alcio, eu adoro quando você tem uma pessoa que adota uma ciência, que é médico, psiquiatra, como o senhor é, mas que aí diz assim, não, bacana mesmo é ser monge budista. Eu faço as duas coisas até hoje, né? Na verdade, eu continuo combinando minha prática médica com minha prática religiosa. E eu acho que, no meu caso, pelo menos, né, porque como eu sou psiquiatra, essas coisas são mais próximas, né? Eu estou sempre lidando com dor e sofrimento, de alguma maneira. Mas essa sua aproximação com a religião budista, ela é posterior a tudo isso? Não, na verdade tinha a ver com a minha formação. Meu pai era umbandista, na verdade, a minha mãe era muito católica, então lá em casa a gente teve um ambiente religioso o tempo todo e muita liberdade religiosa também. E eu também devia ser uma criança meio esquisita, eu já me preocupava com a questão da angústia, porque fica angustiado às vezes, e desde os 11 anos eu queria achar meditação. Eu não sabia o que era, mas eu queria achar. E um dia achei um livro das Edições de Ouro que falava do budismo, achei maravilhoso, mas até eu conseguir chegar lá na meditação, ia demorar mais uns 20 anos por aí, depois desse livrinho, né? Mas enfim, eu acho que tem tudo a ver, porque eu estava escutando o que estava sendo dito e realmente o mais importante é você poder ter uma escuta de quem está sofrendo, de quem está sentindo uma dor. Mas é difícil escutar, em parte pelo medo. Esse medo do contágio tem o medo de não saber o que dizer, tem o medo da própria angústia que aparece diante daquela situação. Às vezes tem aquela tendência a querer resolver, isso que você falou, né? Do tipo Acho assim, que as pessoas também reclamam muito, então é difícil identificar o que é uma reclamação, né? Uma lamúria, tipo, não aguento mais, não aguento mais. Preventivo, a gente não quer nem deixar o outro falar muito, né? De repente, por uma questão de... A gente já corta assim, não, isso tem jeito, né? A gente quer dar solução para tudo. Você quer afastar de você, resolver. A gente teve uma época que eu trabalhei num projeto que era de uma associação entre o INCA e o Instituto Albert Einstein. A gente tinha um projeto de comunicação de notícias difíceis, onde a gente, não só eu, mas várias pessoas, vários profissionais, tenho saudade dessa época, faz uns 5, 6 anos atrás,
A gente sentava e fazia grupos com os profissionais Legal do isso. INCA e trabalhava essa questão da comunicação de notícia Como que você vai difícil. dizer uma coisa... Mas a importância de ter um tempo, né? Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que vai sofrer uma amputação. Aí você quer logo dizer para ela, não, não se preocupe que você vai ter uma prótese. Não adianta dizer isso. Tem que dar o tempo para ela viver aquela perda, poder elaborar aquela tristeza. E aí sim ela vai ter ajuda para achar as formas de superação. Mas não adianta você chegar para a pessoa que está impactada com a dor e dizer, não, isso vai passar e vai dar tudo certo. Você tem que respeitar o momento da pessoa e escutar realmente. Mas para escutar realmente, é necessário que você saiba fazer um certo silêncio. E esse silêncio é que é muito difícil hoje em dia, né? A gente tem uma sociedade muito barulhenta de várias maneiras, né? E a gente tem dificuldade de fazer silêncio até para escutar o coração da gente, o que a gente está sentindo, né? Eu faço meditação até hoje no Hospital da Lagoa. Eu sou aposentado de lá, mas eu continuo indo lá como voluntário e faço meditação com médicos lá na clínica médica. Então é importante, o que eu falo para as pessoas é que elas têm que aprender a ficar em silêncio primeiro para se escutarem. A gente que trabalha com emoções, com dor, com morte, a gente tem que aprender a abrir espaço primeiro para saber o que a gente está sentindo. Senão a gente vai atropelar a gente mesmo e atropelar o outro nesse processo. Então, escutar não é tão fácil quanto parece, né? Não, mas olha aqui, nós todos aqui somos obrigados a escutar. Se você parar bem, eu sou obrigada a escutar, porque senão eu não consigo fazer uma pergunta. O Jorge é psiquiatra, ele escuta como a profissão dele. Ele é um profissional da escuta. Se ela não escuta música, ela não reproduz música, né? Você, mesma coisa, como psiquiatra, você hoje. O Aldo, se ele não ouvir, ele não é presidente de lugar nenhum. Se a gente não ouvir o nosso cliente, não sabe o que ele quer, não podemos oferecer. A primeira coisa é ouvir o cliente. Exatamente. E o Bruno, a mesma coisa. Se ele não ouve o que ele está fazendo ali, a gente está perdido. O fato é que a gente precisa ter muito verdade, tem que ser só real, não é isso? A nossa escuta tem que ser real. Ela a gente não fala pode ouvir e falar a partir do coração. ela não pode ser só aparente, tipo, manda ver. Tem que ser... Tem um livro muito antigo que eu estudei na época que eu estava na faculdade de medicina, há uns 40 e tantos anos atrás. E era um livro que você conhece, a consulta de 5 minutos, que era do Balint. E ele mostrava que se você realmente conseguisse dar 5 minutos para uma pessoa de verdade, isso era super valioso. Porque às vezes você está com pressa, e a pressa faz você gastar mais tempo do que você gastaria se você parasse realmente para escutar aquela pessoa. Você não deixa a pessoa falar, aí a pessoa não pode te dizer o que ela quer. Se você deixa a pessoa falar, nem que seja 5 minutos, você pelo menos vai ter uma ideia do que ela quer. Agora, se você... Não, fala. O que você quer? Aí você vai interrompendo a pessoa. Vamos logo com isso. Vamos logo com isso, quer dizer. É uma coisa de você poder ficar quieto primeiro. A gente aprende a se aquietar para poder receber o outro, né? Em relação ao suicídio, por exemplo, de repente, por uma circunstância de vida, a pessoa pode... Um momento muito difícil. Todos nós temos. Quer dizer, não é possível você ficar vivo até 50, 60 anos sem ter momentos muito pesados. E necessariamente a ideia do suicídio, ela só virá a pessoas com algum transtorno de comportamento, entendeu? Entendeu? Verdade, a ideia mesmo, né? Ela não é um privilégio de quem está doente, na verdade, essa ideia do suicídio. Até porque a gente escuta falar, a gente lê a respeito, a gente sempre tem um caso de um conhecido. Então, a ideia passar pela cabeça não é uma coisa da doença. Agora, o ficar cultivando aquela ideia é que já demonstra que tem glamorização seria? Tem algum transtorno. O suicida, ele glamoriza um pouco o suicídio, é isso? Não, também. É uma das formas de você manter um pensamento é a glamorização. Como foi muito bem salientado aqui, que a pessoa fica imaginando o sofrimento que causará em outros, né? Uma certa vingança. Só que vai pensando e tem uma hora que se desvincula da realidade. Fica fechadinho dentro de si e o sofrimento aumenta. E aí, nesse instante, pode ter um impulso. Agora, uma coisa muito importante é marcar um tempo para escutar. Porque uma vantagem que médico tem é que nós sabemos um tempo, nós somos treinados para, naquele tempo, conseguir ouvir o máximo dentro daquilo que a medicina diz que é o bom, o tempo bom para escutar. Uma pessoa comum
fica um pouco assoberbada quando surge um assunto doloroso. E aí não sabe quanto tempo aquilo vai demorar. Ah, é verdade, porque existem pessoas que estão angustiadas e elas podem ficar enchendo seu ouvido durante 8, 9, 10, 15 horas, né? E você não consegue assim, saber olha, o que faz com isso, né? Pode dizer assim, olha, eu estou à sua disposição, eu tenho 20 minutos, pode... Tá. E aí escuta 20 minutos. Se tiver alguma dificuldade, seja honesto e diga, olha, eu estou preocupado com o que você está me dizendo, eu vou procurar ajuda para... Ah, não conta para... Olha, desculpe, você contou para mim porque você não conseguiu ficar sem falar. Eu também não consigo ficar sem falar, vou contar para alguém que possa te ajudar. Eu conheço um médico, eu conheço lá no Hospital da Lagoa, tem uma meditação, atividade religiosa, a ciência reconhece isso, atividade religiosa diminui depressão e diminui suicídio diretamente. O problema, Jorge, é que tudo parece que é muito igual sempre. Outro dia a gente estava vendo caso abusivo de uso de celular. Você sabe o que o médico recomendava? Uma boa alimentação, uma boa postura e musculação. Mas isso, qualquer coisa estão recomendando isso. Para suicídio, eu vi isso na internet hoje. Para evitar o suicídio, uma boa alimentação, uma boa postura e fazer exercício físico. Uma disciplina de vida, né? Mas é porque a gente perdeu perdeu um pouco. A gente perde isso justamente quando a gente está angustiado. Quando a gente está angustiado, isso vai embora. A gente não é educado para isso, né? A internet, ela democratizou de tal forma a opinião... A ignorância? Eu não seria tão contundente, mas o fato é que algumas informações são científicas, são alvo de muitos trabalhos científicos, comprovados, então, que seguiram todos os trâmites científicos. E, por exemplo, há poucos anos, não tem uma década, a psiquiatria concluiu oficialmente que religião diminui depressão. Quer dizer, o vínculo com a fé, essa é a ideia. Eu li também que uma das coisas que faz bem é a sensação de pertencimento a uma família. E eu fiquei pensando o seguinte, será que é por isso que o índice de mulheres depressivas é maior do que o dos homens e, ao mesmo tempo, elas se matam menos do que os homens? Ou eu estou fazendo um exercício esquisitíssimo? Elas se matam menos porque elas não dispõem de mecanismos efetivos para se matar. A maioria das tentativas é de mulheres que utilizam medicamentos inócuos. Elas vão para os hospitais, para a emergência, as emergências ficam lotadas, fazem lavagem gástrica e vão embora sem nenhuma conduta. Então entendeu? Elas tentam, elas tanto tentam quanto mais, os homens. Tentam mais. Só que os homens estão mais acostumados ainda, culturalmente, a atividades mais rústicas, coisas violentas. As tentativas dos homens são diferentes, são mais agressivas e mais efetivas. Exatamente. No caso, tá. Então, vamos lá. A meditação, ela pode prevenir o suicídio? Nesse sentido, a sua experiência diz isso? Olha só, a meditação, ela tem uma função muito educativa, no fundo. Porque, primeiro, quando você aprende a parar, nem que seja 10, 15 minutos, você aprende a se interromper um certo curso de falação mental. Você diz, não, vou ficar quieto aqui respirando. Esse parar já é uma coisa assim, comportamental para você aprender a parar e dar um tempo antes de fazer alguma coisa. Como o Jorge falou muito bem, tem aquela coisa do impulso, né? Então, se você aprende a parar, você começa a ser uma pessoa menos impulsiva. Você começa a ser uma pessoa que tem mais facilidade de observar o impulso e não necessariamente agir de acordo com o impulso. Mas aquilo que a gente fala popularmente, contar até 10. Mas quer dizer, o que é meditar? Ficar 10 minutos parado, 15 minutos parado? Inicialmente é isso mesmo. Você fica 10, 15 minutos parado, Aí começa a dar aquele nervoso. Mas se vier o nervoso, que normalmente você vai ser instruído por alguém, seja uma pessoa de carne e osso, seja uma gravação, tanto faz. Você vai entender que quando o nervoso aparecer, ele vai desaparecer também como uma onda. É só você não querer brigar com ele, na verdade. A meditação é um tipo de educação. Educação para você lidar com tudo que aparece no seu cenário mental. A gente está no cenário aqui. Então, aparecem coisas aqui, saem coisas daqui. Aparecem pessoas, a cada momento muda o programa, etc. e tal. Então, a gente aprende, tá bom, o programa vai começar e vai acabar. Esse programa tem um tempo determinado. Então, é assim. Então, aparece alegria,
vai embora a alegria. Aparece a tristeza, vai embora a tristeza. Existe essa necessidade de esvaziar o pensamento? Que esse aqui é o... Isso é uma coisa boa que você perguntou, porque as pessoas perguntam muito para mim assim, não vou conseguir meditar nunca, porque, na verdade, eu não consigo parar a minha cabeça. Aí eu falo, parar a cabeça não é parar mesmo, só quando morrer, provavelmente vai parar. A questão não é parar a cabeça, mas é ficar quieto e não ficar debatendo com a sua cabeça. Uma imagem que a gente usa, e que é muito fácil, é você ficar sentado, e a gente usa uma imagem corporal, sentado no seu centro, como se o seu centro fosse uma ilha, no meio de uma correnteza. Você não está sentado no seu centro, não, né? Não, eu não estou, pois é. Não, só porque eu estou tentando aqui. Então senta. Bem... É mole, olha só, não precisa também nenhum tipo de preparação assim mística. Mas é importante você manter uma base firme, uma coluna razoavelmente ereta e deixar a sua respiração tranquila, soltar a barriga e deixar o ar entrar como se fosse até o centro aqui. Essa região aqui, 4 dedos abaixo do umbigo, mais ou menos no centro do corpo. E aí você pode só ficar prestando atenção no fluxo da respiração, tudo que entra e tudo que sai. Às vezes acontece uma tosse, inclusive, porque a gente começa a respirar melhor e começa a tossir. Faz parte. Não se preocupe com isso. Se tiver que tossir, tosse. Meditação não é sair do mundo. Se a gente só pudesse meditar em silêncio absoluto, no topo da montanha, para que ia servir a meditação? A gente está no meio de uma cidade. Então a gente tem que aprender o seguinte, meditar, primeiro é ficar quieto, numa postura confortável. Segundo, a gente presta atenção na sensação física da respiração. A gente pode escolher um ponto, pode ser o nariz, pode ser a barriga, tanto faz. E aí, em algum momento, você vai sentir que você pode fazer uma imagem de que você está sentado aqui no seu centro, como se estivesse sentado numa cadeirinha, numa ilhota, e de repente tem uma correnteza em volta dessa ilha. Essa correnteza, o que são? Pensamentos, sentimentos, barulhos, alguém que telefona, uma criança que berra, um cachorro que late, preocupação com dinheiro, uma emoção, um sentimento, estou chateado porque minha namorada foi embora, tudo isso está correndo aqui nessa correnteza, mas você não tenta interromper a correnteza. A correnteza vai estar correndo sempre. Aí você diz assim, bacana, a correnteza está correndo, mas eu deslizo aqui na minha expiração e me aquieto no centro. Como se eu estivesse nessa praia do rio, só vendo o rio passar. O problema é que as pessoas imaginam que elas têm que bloquear o rio. Isso é impossível, bloquear esse rio. Então, deixa o rio passar. E aí você fica calmo, sentado, observando tudo que vem. Vem um sentimento de nervoso, bacana. Ele vem e ele vai. Eu gosto muito dessa ideia. Sentimento nervoso, bacana. Boa, né? Sentimento ruim, bacana. A gente não tem uma educação para isso, é curioso. A gente vai para a escola e a gente aprende um monte de coisas que frequentemente vão se revelar profundamente inúteis no futuro. Mas a gente não aprende uma coisa muito básica, que seria como lidar com os sentimentos, como lidar com os afetos, como lidar com aquilo que a gente é feito, na verdade. Papai e mamãe servem para isso. Papai e mamãe estão trabalhando o dia inteiro e frequentemente não tem nem papai e mamãe em casa. Esse aqui é um Às outro vezes problema. não tem, mas se tivesse... Mas, frequentemente, papai e mamãe também deixam com a escola essa função. Hoje em dia, principalmente. Né? Tem um casal de psiquiatras lá no Sul, o Ovídio, ele é também um praticante, e ele faz um projeto de meditação nas escolas, e escolas públicas, e é bem legal, é bem bacana mesmo. E as crianças começam a aprender a meditar de uma maneira super simples. E ele contou um caso uma vez que eu achei lindo, de uma criança que os outros estavam reclamando porque ela não estava tomando banho. E então a criança cheirava mal, sofria bullying. E aí, com essa história de meditação, observar o que vem, o que vai, ele aí perguntou para a criança que estava do lado, o que você está sentindo? Estou sentindo um cheiro, alguma coisa desse tipo, né? E aí, você não pergunta o que aconteceu. Aí a criança falou assim, não, lá em casa está sem água, porque eu moro não sei aonde, era uma comunidade, não tem aí a criança, vai tomar banho lá em casa, então. E aí ela começou a ver que aquele sentimento de rejeição podia ser substituído por uma coisa de um cuidado amoroso. Então a meditação te traz essa possibilidade de você observar os sentimentos que vêm. Não é transformar ninguém em santo, como o Jorge falou muito bem. A questão é a seguinte, as pessoas bebem, mas o problema é que nem todo mundo que bebe vai virar um alcoólatra, ou vai abusar da bebida. Mas ela tem que ser capaz de identificar o que ela está sentindo. Meditação ajuda nisso, na verdade. Maravilha. Foi muito bom. Foi muito calmo, inclusive, tudo que você falou. Poxa, tô não levinho. É? Impressionante. Muito bom. A gente vai fazer mais um intervalo na volta com ou sem censura.
E nós voltamos com o Sem Censura. Vamos perguntar para o Bruno que comentários e perguntas nós temos agora. Olha aí, primeira vez que nós meditamos ao vivo na televisão. Não Gente, sei se tem essa história. Gente, eu não sei se vocês em casa conseguiram meditar um pouco, mas aqui deu uma acalmada, não foi não? Foi. Deu uma... Olha aí, TT Andrade, ela costuma dizer que depressão não se confirma através de exames de sangue. As pessoas confundem depressão com mau humor e sempre dizem, ele é assim mesmo, sempre está assim. Por favor, fale mais sobre os sintomas da depressão. Ela pede para falar sobre isso. E a Marília Mota, ela pergunta se é verdade que os idosos têm mais chance de ter depressão. Eu li isso Sim, também. os idosos. Sobretudo as mulheres velhas. Olha, não existem mais mulheres velhas. Jorge, eu sei que você está querendo me agradar, mas existem sim. Não estou querendo lhe agradar, estou falando a verdade. Somos todos agora mais maduros, mais experientes. As mulheres ficam muito solitárias, sem função social, os filhos vão embora. Elas ficam deprimidinhas, assim, não ficam? É? Mas é o social ou é hormonal? Eu tenho essa dúvida. Tem a tal da menopausa. Não tem a ver com uma parte ginecológica. Tem a ver com a produção de neurotransmissores, né? Ou seja, toda a função cerebral nossa, ela se dá por ligação entre neurônios ou os nervos do cérebro e no meio tem os neurotransmissores. São substâncias químicas que saem de um neurônio ou de um nervo e chegam no outro. E a depressão, todas as doenças psiquiátricas, elas têm alguma forma de disfunção nessa transmissão. E quanto mais velhos vamos ficando, ficamos com menos músculos, com menos força, menos visão e com menos neurotransmissor. Porém, é importante chamar a atenção que algumas atividades, até mesmo religiosas, por exemplo, a meditação, ela ajuda a produção desses neurotransmissores. Então você vai encontrar muita vovozinha aí dando laço em pingo de éter. Então tá bom, avisa a tua telespectadora. Então. Maravilha. Doutor Aldo, vamos falar sobre o excesso de economia informal que nós, cariocas, estamos vendo nas ruas do Rio de Janeiro. É privilégio nosso ou é nacional? Não, isso é especificamente do Rio de Janeiro. É claro que esse problema da informalidade existe no Brasil todo, né? Mais uma cidade ou outra, mas o Rio de Janeiro, infelizmente, está vivendo um momento muito ruim com isso. Houve um recrudescimento da informalidade associado a diversos fatores. Um dos fatores é o roubo de carga, que todos sabem que aconteceram muito, né? E um certo relaxamento. A gente sabe que é um problema social, né? A questão da informalidade que é ligada ao desemprego. Algumas pessoas tentam justificar o desemprego, né? A informalidade pelo desemprego. Mas isso é, na realidade, uma visão um pouco distorcida, porque a informalidade gera mais desemprego. Na medida que a informalidade tem um impacto negativo na economia de toda a cadeia produtiva, seja do comércio, da indústria, né? O que vai acontecendo é que as pessoas, o comércio vende menos, a indústria produz menos, aumenta mais o desemprego. Então, acho que é uma questão social, mas é importante controlar essa informalidade, que tem outras consequências também. Torna a cidade desagradável, né? Tem desordem urbana, onde tem desordem urbana aumenta a probabilidade de acontecer delitos, né? E como disse, tem roubo de carga, tem contrabando, pirataria, todas essas coisas que são ruins para a sociedade. Então, o Rio de Janeiro está vivendo um momento difícil, nossas entidades, tanto o Sindilógico como o CDL Rio, nós temos tentado, junto à Prefeitura, fazer algum controle com isso. Eu fiz até sugestões ao prefeito, no sentido de organizar isso melhor, né? Respeitando, é claro, o problema social, mas o impacto que está tendo para o comércio é muito ruim. Em algumas regiões da cidade, as pessoas não conseguem nem entrar nas lojas. Isso aconteceu Isso já com minha loja. aconteceu antes, não é, Toraldo? Eu me lembro perfeitamente de regiões do Rio de Janeiro inteiramente ocupadas por camelô. Uma das soluções... Copacabana, então, é vítima disso, Zona sempre Oeste. O centro, Zona Oeste também agora. E, por exemplo, eu me lembro que a Uruguaiana foi uma solução em um determinado momento. Pretensa solução. Mas não resolve. Se criar camelódromos, como até agora o prefeito quer fazer isso também, organizar umas feiras, porque o camelô, ele quer ficar em frente à loja, ele não quer ficar isolado. Foi feito um camelódromo ali junto à Central do Brasil, alguns anos atrás, e está completamente deserto. Tem uns boxes ali, não sei se quem conhece, completamente deserto. Quer dizer, o camelô não vai para lá, ele vai ficar na calçada, vai ficar em frente à loja, onde tem público, onde tem movimento.
Então, isso não é uma solução. A solução realmente é desenvolver políticas públicas, incentivar atividades empresariais que gerem emprego. Nosso grande problema é falta de emprego. E não é com a informalidade que se vai resolver isso. Estou repetindo, a informalidade só piora a questão do desemprego. Então, é preciso uma política pública de fortalecer o emprego, e o grande problema do Brasil atualmente, né? Mas o Rio de Janeiro, por algumas características, está sofrendo muito mais com a questão do desemprego, né? E essa história do roubo de carga, como é que está essa situação? Porque aí é uma coisa que é problema de polícia, né, doutor? É problema de polícia, melhorou um pouco agora com essas forças especiais que estão instaladas aqui, controlando as rodovias, a Avenida Brasil, o Arco Metropolitano, e realmente se encontra nas bancas dos camelôs, infelizmente, produtos oriundos de roubo de carga, né? Porque o senhor acha que necessariamente, quando eu vejo um rapaz no metrô dizer assim, esse fone que eu tenho nas minhas mãos custa em qualquer lote R$30, mas estou vendendo por 5, esse produto é roubado necessariamente? Ou é roubado ou contrabando, ou pirataria. Porque é impossível porque vender... esses preços... com esse preço é inviável, é impossível. Quer dizer, estão vendia até peça de comida, de picanha, né? Todos sabem disso, no metrô, no trem, etc. Vende comida, vende iogurte, etc. Tudo isso. E coisas absurdas no Brasil, você vende óculos de grau na rua, né? Aí vende comida... Sim, mas são óculos de vista cansada. Não, vende qualquer coisa, vende qualquer coisa. É que eu digo assim, isso prejudica muito, não apenas o comércio, né, mas a indústria, prejudica a sociedade como um todo. Quer dizer, é uma desordem urbana. Essa questão da desordem urbana... Não tenha dúvida, a gente está vendo lojas tradicionais. Eu fiquei arrasado quando vi a Casa Cruz, que é uma casa que tem 100 e não sei quantos anos, fechando. Sei lá, Roberto Simões. Exatamente, a lista é enorme. Os nossos dados até junho, 4.154 lojas foram fechadas no município do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, 9.700. Isso em relação ao ano passado? Não, 9.700 lojas fechadas, dá mais de 100% em relação ao ano passado. Agora, isso são as lojas, os lojistas que conseguiram fechar, porque para fechar uma loja, para fechar uma empresa, tem um custo. E nem todos conseguem fechar. Querem fechar, mas não conseguem. Eu, conversando há pouco tempo com um amigo meu que tem uma rede de restaurantes, eu fechei uma filial, gastei R$600 mil para fechar a filial. Agora, tem muitas lojas que estão abertas e que não conseguem fechar. Quer dizer, é realmente uma crise nacional, realmente grave, mas tem características específicas no Rio de Janeiro, como o recrudescimento da violência, isso prejudica diretamente o comércio, tem o funcionalismo público estadual e a massa é muito grande que não está recebendo, tem a própria Petrobras, que refez alguns contratos das empresas subsidiárias, né? Tudo isso... A gente vai continuar a conversar no Face, senão a gente está descrevendo uma tempestade perfeita, né? Mas olha, eu não queria ficar com pessimista. Então diz rapidinho um otimismo aí, Doraldo. O otimismo é o seguinte, tudo que foi comentado aqui, eu acho que a questão psicológica, a questão da meditação, da música, tudo isso contribui também para o comércio varejista. Tá bom. Eu conheço, por exemplo, um grande consultor de varejo, que ele é budista, e ele medita e observa muito, e é um excelente profissional na área de varejo. Maravilha, Doraldo. Então, nossa solução hoje é mesmo a meditação. Obrigado, doutor Jaber. Obrigado, queridos todos. Amanhã a gente volta às 5 horas da tarde. Obrigado a vocês que nos acompanharam em casa. Hoje à noite tem trilha de letras, hein? E a gente vai indo já para o Facebook, não é isso? Será que daria para passar aquele teaserzinho convidando... Vamos passar? Não vamos, não. Que pena. A gente vai direto para o Facebook e a gente no Facebook passa. Então, voltamos agora só para o Facebook. Vamos, então, Emília, quando puder, passar aquele teaserzinho das mulheres de Chico? Pode mandar. Roda moinho, roda peão, um instante nas voltas do meu coração. Sábado, dia 16, a gente espera vocês pro show das mulheres de Chico no Teatro Rival. Às 20 horas, vem com a gente. Não percam. Muito bom, muito bom. Perguntinhas? Olha aí, Marcelo Paiva, ele quer saber como que ele pode escutar uma pessoa
e não passar para ela que tá, no caso a pergunta está muito complicada aqui, mas ele quer saber, na real, como é que você pode mostrar para a pessoa que você está atento e interessado pelo que ela está falando. Essa é o que eu entendi da pergunta dele. A forma mais clara de mostrar atenção é o contato visual. Olhar nos olhos e continuar ouvindo. Isso é a linguagem. 75% garantido, nota 7,5, passa de ano com boa nota. Basta olhar nos olhos. Olha aí, Carlos Pontes, ele quer saber o que diferencia uma simples tristeza de uma depressão. Aqueles itens que eu falei antes. Se tem alteração do sono, dormir muito ou dormir pouco, alteração do apetite, irritabilidade, falta de esperança, falta de interesse, queda da memória, tristeza. Esses são os sinais. E aí, tem uma faixa etária mais propensa para a depressão? Qualquer faixa, tem criança recém-nata que já apresenta depressão. Deixa eu selecionar mais alguma Tadinho, pergunta. Grande Chico, sempre Chico. Calma aí, eu tenho que selecionar uma pergunta. Tá bom. A gente vai continuando a conversar sobre a tempestade perfeita ali do Dr. Aldo, porque a gente está um pouco assustado com o que está acontecendo e a gente soube, os últimos dados é que o desemprego tinha diminuído. Não... E a gente assustou quando a gente viu que esse desemprego está ligado à economia informal. Não está diminuindo, a taxa de crescimento diminuiu. Isso. Não chegou a diminuir. Parou de crescer o desemprego. Exatamente. Nós temos aí 13 milhões de desempregados no Brasil, o Rio de Janeiro estima-se em torno de 400 mil. E às vezes esses dados não levam em consideração os chamados desalentados, aqueles que não procuraram emprego. Quer dizer, porque esses dados são do IBGE das pessoas que estão procurando emprego, mas não considera as pessoas que desistiram de procurar emprego ou então estão no subemprego, está vendendo bala no sinal. Isso. Quer dizer, essa situação é uma situação grave. Isso leva pessoas a cometerem suicídio, Jorge? Sim. Só o comerciante. Deixa eu ver quem mais, além dos funcionários. Funcionários. Quer dizer, olha os comerciais. Só, tradicionalmente, países em guerra, há uma queda do número de suicídios. Do índice de suicídio. Países em crise econômica, há um aumento Por que há tanto índice de suicídios altos em países desenvolvidos e menores em países em desenvolvimento? Você acha por quanto da eficácia? Porque Japão é um índice alto, Suécia é um índice alto. O Brasil tem um índice bem altinho. Tem 32, 33 pessoas se matam por dia aqui no Rio de Janeiro. É que isso não é muito notificado e é escondido. Eu li hoje uma coisa que eu fiquei muito impressionada. Em 45 minutos, em cada 45 minutos uma pessoa se mata. Quer dizer, o tempo desse programa, uma pessoa se matou. No Brasil. No mundo, a 30 segundos. 30 segundos? Cada 30 segundos, uma pessoa se mata. Muito bem, mas há esperança. Escutar, ouvir, deixar a pessoa falar e procurar ajuda. Aonde procurar ajuda? CVV. CVV ajuda muito. Agora já sabemos de um local bom, lá no Hospital da Lagoa, e nós temos também um serviço gratuito de atendimento no 2540-9091. 2540-9091. Também vamos em outras cidades, em outros estados, ajudar quem queira montar um serviço dessa maneira. E é importante, então, que se fale sobre isso. O fato de falar sobre suicídio não estimula pessoas que estejam com vontade de se matar. Exatamente. Tá. Bruno. Olha aí, a Agra Mota mandou um comentário aqui delicioso pra gente. Ela fala, como eu relaxei com as dicas do Alço, que ela tava limpando a casa, ela parou para assistir o Sem Censura, relaxou e agora ela não quer saber mais de limpeza. Meu Deus, mas era esse o objetivo. Aí o Elton, de Florianópolis, ele tem depressão e ele tem sentido que tem muito esquecimento. E a pergunta dele é se a depressão causa esquecimento. Sim, falta de memória. Exatamente. É um sinal importante. As pessoas dizem, tem um remedinho para memória. Mas por quê? De repente eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo memorizar.
é um sinal importante de que a pessoa pode estar desenvolvendo depressão. Uma depressão. A Cissa Ramalho fez uma pergunta que eu achei curiosa. Ela quer saber se bebê tem depressão. Sim. Tem? Sim. Que interessante, né? Tão pequenininho. Ele tinha acabado de falar, né? Que neonatos ele conhece. Recém-natos têm depressão. Agora, a partir da adolescência é que ele começa a se manifestar com mais intensidade. Os transtornos, em geral, eles estouram um pouco na adolescência? Exatamente. Porque é hormônio, tem um corpo se modificando, tem aquela... Porque o cérebro está se desenvolvendo, então o cérebro de uma criança, de um neném, ao virar um cérebro de um adulto, ele precisa se adaptar. Nós vemos assim os músculos, às vezes tem um garoto de 16, 17 anos, você olha, já tem um tamanho grande, mas não tem a musculatura, ele é meio desajeitado. O cérebro também é assim. É um pouco desajeitado, um pouco desajeitado. Boa. Joe? Tem uma pessoa aqui que está com uma dúvida, querendo saber um pouco mais do Hospital Lagoa. Você trabalha lá como voluntário, né? Você falou sobre isso. E o Jorge Jaber como publicitário. E aí funcionou que a campanha está rolando aqui, estão querendo saber como é que podem ir lá para fazer... Pois é, até foi bom perguntar, porque na verdade a gente não tem lá um serviço né? para atendimento ao público, na verdade. Entendeu? Então, para montar um lá na universidade? Já que está convidando em público, assim... como é que ele vai dizer não? Vamos fazer em público ele tem que poder dizer não. Hein? Em público, o problema é que a gente não pode dizer não. Então... Tá bom. Mas eu topo. Então eu vou criar. Eu topo. Eu vou criar um. Agora você vai ter que criar, 25409091. Mas é só falar essa história da Lagoa, porque, na verdade, isso é uma meditação atualmente que a gente faz internamente para os funcionários da clínica médica. Para acalmar. Para, na verdade, o pessoal aprender a lidar melhor com suas próprias emoções. Agora, na verdade, para os pacientes, para os pacientes internados, a gente tem visitas onde isso pode acontecer ou não. Doutor Mas a Alcio, gente não tem um atendimento para a população externa. Foi bom perguntar, porque senão daqui a pouco vai... senão vão todos atrás do serviço lá. Exatamente. Doutor Alcio, o índice de médicos, psiquiatras ou não, se suicidando é alto? É alto. E, na verdade, o Jorge até deve saber melhor os números, mas é muito alto, né? Porque os médicos estão entre os profissionais que se exigem profundamente e fazem de conta que não estão vendo os problemas que estão aparecendo. Essa síndrome de burnout que o pessoal fala, que na verdade é uma fadiga crônica e que vai levando a uma exaustão. Ligada ao trabalho. Ao trabalho. Um trabalho que sempre é muito demandante, o trabalho do profissional de saúde. Não só o médico, a enfermeira, todo mundo que está naquele ambiente é muito demandado. E não só demandado pela pressão do que está acontecendo, mas por si próprio mesmo. Acha que tem que funcionar sempre, que não pode falhar nunca, que tem que estar sempre bem disposto. Ele está lidando com a vida de outra pessoa, Exatamente, então ele tem um nível de responsabilidade e de culpa e também a gente grande. tem péssimas condições de trabalho também aqui no Brasil, né? Na verdade, os profissionais de saúde frequentemente têm uma sobrecarga de trabalho, porque eles têm que trabalhar em vários lugares, quer dizer, eles normalmente não são tão bem pagos. Então, eles começam a ter que trabalhar mais horas do que seria recomendável do ponto de vista de saúde. Eles não vão fazer aquilo tudo que a gente recomenda, que é dieta, exercício, meditação. Tudo isso que a gente fala, normalmente o profissional de saúde não faz. Doutor Aldo. Sobre esse assunto, eu tive uma experiência que eu conheci lá na França, eu vivi muitos anos na França. Tinha uma amiga que é médica, ela fazia parte de um grupo multidisciplinar para atender as pessoas com dificuldade. É uma ideia interessante, que tinha um psicanalista, tinha um médico, que no caso era ela, tinha um sociólogo, um antropólogo, são vários profissionais de várias áreas e atendia essas pessoas com dificuldade, com depressão. Inclusive, ela me relatava casos que muitas vezes as pessoas tentavam sair da depressão, mas o companheiro, ou a companheira, não deixava porque queria manter aquele relacionamento de dependência, principalmente nos casos de alcoolismo, né? Então, o outro queria sair, mas o outro não queria deixar naquela situação porque ele ficava preso, né? Ficava preso ao companheiro. Mas essa experiência eu achei muito interessante, que era claro que é financiado pelo governo francês, mas é multidisciplinar, tendo um profissional de cada área atuando em conjunto em cada caso. Existe isso, além do Stefan Zweig, que armou um suicídio no casal, existe essa tentativa de sedução do outro? Tipo assim, eu quero me matar, mas se mata comigo também, tem isso? Existe em menor quantidade, né?
como ele disse, a característica atual no mundo inteiro do suicídio é o impulso. Inclusive, você vê que eu estou precisando meditar, né? Um áudio tranquilo, sereno. Eu fui logo no impulso, querendo criar, dar trabalho lá no hospital, não marcou nada. Eu já fui aqui no impulso. Mas aí isso é uma questão de temperamento, não é questão de... Mas é que, essa questão do impulso, ela nos atinge. Por exemplo, vai estacionar, uma pessoa que tem um carro vai estacionar, eu vejo isso com frequência. Aí vem o outro e ocupa a vaga. Imediatamente surge um impulso agressivo, né? É rápido, é muito rápido. A agressividade é muito rápida e ela pode se voltar contra si mesma. Por exemplo, eu já atendi alguém que se lançou da ponte Rio-Niterói e se arrependeu. Eu já atendi várias pessoas que se arrependeram. Que sobreviveram, né? Porque sobreviveram, senão você não teria conseguido atender. E este ficou paraplégico. Tá. E conseguiu nadar só com os braços. Ele era dependente de cocaína e ele abandonou o uso da cocaína e dizia com frequência que ele era mais feliz sendo paraplégico do que ele era antes, tendo as duas pernas. Então, esse arrependimento também ele pode ser, quer dizer, pode ser positivo. Ele é positivo. Provavelmente a pulsão de vida. Né? Encontra essa pulsão de vida e percebe que quer viver, né? Quer viver. Agora, muitos, quando tentam, não têm essa oportunidade de sobreviverem e nós não ficamos sabendo como eles teriam se arrependido. Tem esse filme que eu falei com você, perguntei se você assistiu, The Bridge. Ele é um filme, longa-metragem, de um cara que pôs um documentário, que pôs a câmera vendo todos os suicídios que aconteciam no Golden Gate de São Francisco. São 30 casos. E sempre tem um caso de transtorno, a pessoa tem uma perturbação, você sente a luta das pessoas, é um filme muito pesado. E tem um garoto que se salva, e ele se joga da ponte, e quando ele se joga, ele se arrepende. Ele, evidentemente, os outros podem ter se arrependido também, né? Mas ele se salva. E ele se salva, ele mergulha, e ele é salvo por um barco, tem um golfinho, tem uma série de coisas, e ele transforma a vida dele. Ele vira palestrante contra o suicídio e começa a tomar todos os remédios que ele não estava tomando porque era um depressivo e não tomava mais, não queria tomar os remédios e tal. Essa é uma coisa que você falou que é importante, até quando você falou do suicídio entre profissionais de saúde, porque frequentemente a pessoa sente a depressão como um fracasso. Como se ela não devesse ser depressiva, como se ela tivesse... Não tivesse nem o direito. Né? E principalmente se ele é profissional de saúde, muitas vezes ele não procura ajuda também. E é como se fosse uma vergonha tomar uma medicação, entrar num programa de tratamento, que não é só medicação, é terapia, é meditação, é isso que você falou, dieta, exercício. Mas para isso você precisa procurar ajuda, né? E frequentemente o profissional tem uma certa vergonha de procurar ajuda. Todo mundo tem, não tem? Tem, com certeza. Mas é porque na nossa cultura isso é quase como se depressão fosse uma falta de força de vontade. Uma coisa As pessoas dizem isso. Você vai ficar bem, fica bem. Sai. Adoro mesmo. Levanta esse astral, meu filho. Menino, levanta a cama. Vamos passear, o dia está lindo. A pessoa está se arrastando, não consegue abrir o olho. A necessidade que essa pessoa tem realmente de ser estimulada, mas com um estímulo que é uma cobrança, né? Porque é diferente de estimular. Uma coisa é, vamos passear? Isso é legal. Agora, levanta, não fica aí na cama, olha o dia como está lindo, nossa, parece um defunto aí. Isso é diferente, você dizer, pô, vamos passear, tá um sol bacana, vamos dar uma caminhada junto. Existe uma diferença entre estimular e cobrar da pessoa. Aquilo. Existe, sim. E tudo é difícil. Né? Mas, enfim, às vezes a gente consegue. Deixa eu agradecer de novo, Dr. Jaber, a Vivian, Dr. Elcio e Dr. Aldo. A gente chegou à final, finalmente. Amanhã a gente volta às 5 horas da tarde. Até lá.